Pai, Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma lição com o tema Construção do Templo enfrentou oposição. Soberano Deus, grande e eterno Pai, me coloco em tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração de mais uma aula. Confiando na tua fidelidade, convicto em nossa vitória em Cristo Jesus, peço que repreenda, maniete, aniquile toda oposição do inferno contra a tua palavra, mantenha a porta da palavra aberta para nós. Me saca da tua aljava como uma flecha acerta o alvo, que são os corações de teus filhos. Fala e não te cales, Pai. Exalte e glorifique o teu nome mais uma vez nesta lição. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Texto áureo: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4, verso 6. Verdade e prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe. Esdras 4, versos 7 e 9, do 11 ao 13, 15 e 16, do 21 ao 24. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia de Naitas e Afazaquitas, Tarpelitas, Afazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Lamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás poção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai o escrivão e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. O objetivo geral desta lição é mostrar que a confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Ponto central: devemos manter a confiança em Deus apesar das circunstâncias. Tópico 1. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Subtópico 1. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Subtópico 2. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina na Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento de ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Conclusão do tópico 1. Os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Então, irmãos, nesse tópico 1 e os seus respectivos subtópicos,
Depois do despertamento, né, de Ciro, rei da Pérsia, Deus revelou para ele a sua vontade, o cativeiro de 70 anos na Babilônia terminou, o povo de Jerusalém pôde voltar para reedificar a cidade, os muros, né, e reedificar o templo do Senhor. Mas aquela obra enfrentou oposição, como tudo que fazemos para o Senhor, mas nós devemos confiar em Deus em todo o tempo, buscá-lo, né, com confiança em oração, crendo que o nosso Deus existe, que é galardoador do que os busca, porque é só assim a igreja do Senhor garante vitória, com a vida de oração, a vida contínua, buscando a face do nosso Deus. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. E eles pararam aquela obra por um tempo, não deveriam ter parado, porque havia a ordem soberana de Deus, e quando Deus está no controle, Deus está no negócio, não há oposição do inferno que se levante para conseguir deter o povo de Deus, a marcha da igreja do Senhor. E aqui na terra havia um decreto da autoridade maior da terra, porque a maior de todas é a de Deus, mas aqui existia a ordem, o decreto do rei assinado. Então, abaixo de Deus, a maior autoridade ali era do rei. E ele tinha concedido ali um decreto para que eles reconstruíssem o templo, mas eles pararam, né? Os inimigos do povo judeu, os samaritanos ali, enviaram uma carta mentirosa para o rei que não conhecia sobre aquele assunto, e aquele rei foi e mandou parar a obra. E o povo de Deus acatou e obedeceu e parou, mas havia uma ordem do rei Ciro, né, anterior, que não poderia ser eliminada, porque uma autoridade menor não pode cancelar um decreto de uma autoridade maior. Mas aquele povo parou, perdeu o ânimo, né, e devia confiar que o maior interessado na edificação da igreja é o próprio Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, né? Por meio do Espírito Santo, ele salienta que a igreja precisa ser edificada, né? E a igreja também precisa obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos convida, nos leva a essa obediência. E também a reverenciar a casa de Deus, porque a casa de Deus é lugar sagrado onde mora o nosso Deus, né? A habitação do Senhor. Então, cada milímetro da casa do Senhor é santa. Devemos entrar com reverência, com temor e tremor. E servir ao Senhor ali com santidade, adorando o Espírito em verdade, porque o Pai é Espírito e convém que os seus adoradores o adorem em Espírito em verdade, como diz a palavra do Senhor. Os alicerces foram lançados, né? Colocaram fundamento, o povo ali ficaram jubilosos, se alegraram, expressaram seu sentimento, mas a obra parou por um tempo, né? Vamos entender melhor a partir dos próximos tópicos e subtópicos. Mas aquela obra parou por um tempo, porque o povo não buscou a Deus devidamente, com confiança, para que perseverassem naquela obra. Então, confiemos no Senhor, oremos ao Senhor em todo o tempo, porque a oração é a chave da vitória do povo de Deus, dos cristãos, dos crentes em Jesus Cristo aqui na terra.